Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender um pouquinho sobre 3 espécies de orquídeas que eu trouxe aqui para vocês. A Dendrobium borneo, essa linda aqui. A Phalaenopsis, essa outra maravilhosa. E a Demphalem, que é essa lindona aqui, tá? Eu vou falar principalmente das diferenças e na maioria das similaridades entre a Phalaenopsis e a Dendrobium, tá? Vocês sabem o que significa Dendrobium? Ela significa sobre a árvore, tá? Pode crescer. Dendro significa dentro ou em cima. E bio, vida, então sobre as árvores. Então ela é uma planta epífita. Mas também pode ser rupícola, tá? E a Phalaenopsis, que é essa bonitona aqui, ela é exuberante, né? Muito utilizada em paisagismo interno, né? Porque ela é uma planta de meia sombra. E a Demphalem é essa aqui, que é muito parecida em questão de flor com a Phalaenopsis, tá? A Demphalem, ela tem um mito assim que dizem que ela é a mesma, ela foi um híbrido originado entre a Phalaenopsis e a Dendrobium, tá? Mas isso é só um mito, tá? Não é verdade. Essa é uma história que não é verídica. Ela faz o que então? Ela tem o hábito também epífito, né? Cresce sobre as árvores e pode ter um porte ereto, que nem a Phalaenopsis, e elas, como eu disse, né, tem a característica principal, as flores, que são muito parecidas. E por que muitas pessoas associam que ela é um híbrido da Phalaenopsis e da Dendrobium, a Demphalem? Porque Dem de Dendrobium e Phalen de Phalaenopsis, ou Demphalem também ela é conhecida. Então por isso que as pessoas associam que ela seja um cruzamento entre essas duas espécies, mas não. Vamos falar de outras características delas, então, que são parecidas. A floração ocorre em apenas uma haste, que vocês podem ver aqui, diferente já da Dendrobium, que a floração ocorre em várias hastes. Aqui vocês podem ver mais claramente. Tem floração nessa haste, nessa, e já aqui na Phalaenopsis e na Demphalem, ou Demphalem, vocês podem ver que a floração está só em uma haste, mas é bem numerosa. E a floração ela ocorre em maior número nessas espécies aqui. Mas a floração aqui da Dendrobium também é linda e maravilhosa, né, pessoal? É fantástico. Apaixonados por orquídea vão entender. E aqui eu tenho para mostrar para vocês só uma Phalaenopsis sem flor, tá? Que a gente não sabe ainda, não identificou ainda, porque eu ganhei já ela assim sem flor, tá? Ganhei da minha prima. E pra gente ver qual que é a cor da flor, a gente vai ter que esperar mais um tempo pra tá descobrindo, tá? Os meses de floração, tanto da Phalaenopsis quanto da Demphalem, é na primavera até o início do inverno, tá? Alguns materiais dizem que ela floresce o ano todo, mas não é bem assim, tá? Porque a questão luminosidade é uma questão bem importante, porque se for iluminação demais, ela não floresce, se for de menos, também não floresce. Então tem que ter uma iluminação bem equilibrada para que as suas orquídeas possam florir, tá? E a questão da folha também. É bom que você entenda um pouquinho sobre as manchas que possam vir a surgir na sua planta. Se for uma mancha, a tua planta ela tiver um pouco um verde mais escuro que o normal, ela tá faltando sol. E se for uma mancha um verde mais fraco, é porque ela tem sol em excesso, tá? Então tem que cuidar bastante essa questão. Já a questão da rega também é bem importante. Todas essas orquídeas aqui, tanto a Dendrobium, a Phalaenopsis e a Demphalem, elas precisam de uma régua
de uma rega bem adequada, tá? Se for demais, ela pode apodrecer as raízes, pode encharcar o substrato, pode aparecer fungos de raiz, fungos de folha, tá? E vai prejudicar o desenvolvimento da sua planta e ela não vai florescer. E se for de menos, ela vai acabar secando, né? Isso é uma coisa lógica, se você não aguar ela. Outra questão bem importante que você tem que ter na sua mente é o local onde você vai deixar ela, tá? Se vai ser um local de meia sombra, se vai ser de sombra completamente, mas lembrando, todas